Oi, pessoal. Hoje eu vou mostrar um joguinho novo para vocês. Na verdade, eu nem sei se eu chamaria de joguinho, ele é mais um recurso pedagógico, não que todo jogo não seja, né? Esse é o robô de somar. Eu não sei se vocês já viram na internet aquelas maquininhas de somar que usam sempre dois dispositivos e depois a criança conta o montante, né, de objetos que colocou por cada um dos dispositivos para fazer a soma. Na verdade, a soma é uma operação muito simples. Qualquer jogo que você jogue com a criança, mais de uma rodada, ela automaticamente vai fazer uma soma entre aquilo que ela tirou na primeira rodada e o que tirou na segunda rodada para saber o resultado final, né? E depois uma comparação para saber quem ganhou. Então, comparar a quantidade do primeiro jogador com ela, enfim. Então, na verdade, o robozinho de somar ele é mais um recurso, porque ele não tem uma função competitiva. Claro que com a criatividade dos professores, dos terapeutas, enfim, pode rolar aí alguma questão dessa. Mas como é só uma maquininha de somar e a criança vai precisar de um tempo para colocar, no caso aqui, as bolinhas e depois abrir e contar o montante total, pode ser que seja um pouco mais complicado, né? Mas dá para fazer também. Até porque vão 3 tarjetas com o símbolo de mais e o símbolo de igual, as 3 plastificadas, com a caneta de quadro branco para poder escrever nelas e um pedacinho de feltro para poder apagar tranquilamente, tá? Por que 3? Porque você pode fazer com até 3 crianças ao mesmo tempo e porque também você pode simplesmente guardar para substituir, que a gente sabe que por melhor que seja a plastificação, com o tempo ele vai desgastando, né? Então vão as 3 tarjetinhas, vão também 30 bolinhas coloridas, aqueles pomponzinhos, né? De 2 centímetros, não é o menorzinho de todos, então o que acontece é que ele tem uma pegada bem legalzinha, vai nesse potinho. São 15 de cada cor, mas aqui pode ser sortido, tá? Não vai influenciar. O dado vai um dado grande, grande que eu chamo de 5 centímetros, porque nos jogos convencionalmente eu mando o de 4, porque é um dado grande. E 30 etiquetas soltas, né? 30 etiquetas avulsas, para você poder configurar o dado como quiser, inclusive com quantidades maiores. Como esse dado é grande, pelo tamanho da etiqueta, você consegue configurá-lo até com 9 unidades, talvez até mais, se você encaixar de algum outro jeito aí. Então, dá para configurar do jeito que você quiser, colocar, tirar, enfim, porque vão 30 etiquetas soltas, tá? E aqui vai uma cartela, uma tabela numérica, na verdade, né, que a gente chama, com os numerais de 1 a 30. Por que de 1 a 30? Porque são 30 bolinhas. Então, para esse jogo você não vai precisar de mais. E também pensando em crianças saindo da educação infantil, né, já no finalzinho da educação infantil e entrando nos anos iniciais do ensino fundamental, eu acho que 30 é um número bem legal para a gente trabalhar no início, pelo menos, né, no final da educação infantil e no início do ano 1. E como a soma também é uma operação simples, dá para trabalhar nesses 2 períodos. Dá para trabalhar com crianças menores até? Dá, mas aí eu não aconselho usar a tarjetinha, né? Eu aconselho usar só o dado. A tarjetinha é legal para a criança conseguir registrar um número, associar a quantidade que ela tirou no dado com um número, né, que ela pode fazer a contagem aqui na tabela e depois tentar representá-lo graficamente, escrevê-lo aqui na tarjetinha. Mas para crianças muito pequenas, o mais legal é a questão da contagem. Por quê? Porque elas estão ainda estabilizando, construindo e estabilizando essa questão da aprendizagem da contagem, a contagem termo a termo, a recitação numérica. Então, isso aqui pode ser demais nesse momento e pode ser desnecessário. Depois que a criança estiver estabilizado, aí você pode pensar em usar. Mas independente de usar a tarjeta, você já pode pedir para ela pelo menos identificar o número que ela tirou, né, correspondente à quantidade que ela tirou no dado, e depois o número correspondente ao valor total, a soma das duas quantidades, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse meu dado tá vazio, né? Como vocês podem ver, eu não vou configurar porque ele tá
prontinho para ser vendido, e para ser vendido ele vai assim vazio. Mas vamos supor que eu tirei 2 na primeira jogada, eu sou uma criança já de final de educação infantil, né? Eu já estabilizei a contagem, agora eu estou aprendendo a questão da representação numérica, né? Da representação dessa quantidade em forma de número. Então, vamos supor que eu joguei o dado e tirei 2. Eu vou abaixar aqui o celular para vocês conseguirem ver melhor. Não sei se vai ficar o contrário para vocês, porque eu sempre filmo de outra maneira, tá? Mas enfim, eu tirei 2 no dado e vou procurar aqui na minha tabela numérica 1, 2. Esse é o 2, eu faço o 2, tá? Claro que do jeito que a criança souber. Ah, mas ela ainda não consegue fazer desse jeito que você fez e ela quer copiar esse. Não tem problema nenhum. Esse também é o jeito certo de escrever o número, né? Senão não teria nos computadores, tá? E até um jeito mais fácil para a criança que ainda não consegue fazer esse processo da voltinha aqui do 2. E depois joguei o dado de novo e tirei 5. Vamos supor que esse dado está configurado com as quantidades normais de 1 a 6, tá? Então, a minha continha ficou 2 mais 5, e eu tenho que colocar essa quantidade lá no robô de somar. Então, vamos lá. Eu vou pegar 1, 2, certo? E depois eu vou pegar 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui caiu do copinho, tá, gente? Bom, por que é legal usar um recurso e usar, como eu sempre digo, marcadores tridimensionais, né? Coisas que a criança, concretos, na verdade, que a criança vai pegar e colocar, pegar e tirar. Justamente para facilitar a contagem. É mais difícil ela ultrapassar a contagem ou fazer uma contagem errada, sem ser uma contagem termo a termo, quando ela tem marcadores concretos. Por exemplo, quando ela está desenhando, é mais fácil ela perder a conta e desenhar a mais ou a menos. Quando ela está pegando marcadores concretos, e aqui no caso colocando num lugar específico, fica mais difícil ela se perder na contagem. O que vai acontecer para ela se perder na contagem? Se ela ainda não tiver estabilizado a questão da recitação numérica, da sequência numérica, né? Falando oralmente, verbalizando a sequência numérica. Aí a gente vai trabalhando até que ela consiga e vai ajudando até que ela consiga decorar, tá? Mas aqui ela já fez a soma em questão, né? A soma que saiu no dado, ela transcreveu na tarjeta e agora ela precisa saber quanto deu, né? Para completar aqui depois o sinalzinho de igual. Então ela abre o robozinho, pode contar aqui dentro mesmo, mas também o que é mais legal, ela vai tirando daqui, vai passando para o outro lado, por exemplo. Eu vou fazer assim para vocês conseguirem olhar, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 2 mais 5 deu 7. Ah, qual que é o 7, professora? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela vai contar e vai parar no resultado que ela quer, no número que ela quer encontrar. Então, aqui o 7, e aí ela vai colocar o 7 na tarjetinha e tá completo. Para uma próxima jogada, só apagar essa tarjetinha. E ela tá pronta para a próxima, tá? Também, se quiser fazer marcações aqui na tabela, como ela também é plastificada, né? Por exemplo, eu não sei ainda direito escrever esse número, então pede para a criança passar por cima, por exemplo. É uma forma também de ajudá-la na questão da grafia do número, tá? A tabela também é plastificada, então também dá para apagar tranquilamente. As bolinhas depois você tira, né? Nunca pode esquecer de tirar. Isso também é um exercício que a criança gosta de fazer, né? Essa questão de organização do jogo para a próxima jogada, para esse número que já estava lá, essa quantidade que já estava lá, não interferir, certo? Então, aqui são os dois dispositivos de colocar a bolinha. Ela não é tão fácil de entrar, mas que também é uma estratégia para a criança ajudar a ter um tempinho mais para contar,
né? E assim ela vai ajustando a contagem dela ao tempo que ela precisa. E isso vai ajudando a criança a estabilizar a contagem termo a termo. Porque o que acontece? Quando a criança não conta termo a termo, ou ela conta 2 números para cada marcador, ou ela pula algum marcador, né, sem contar, e aqui ela vai ter que ajustar a contagem dela ao tempo que ela leva para colocar o marcador. Então, não adianta ela contar 2 enquanto ela não pegar o segundo marcador para colocar. Então, ela só conta quando ela colocar. E isso vai ajudando ela a ajustar, porque você vai estar do lado ajudando-a também a perceber que é necessário ajustar essa contagem, certo? Então, como eu disse, não é necessariamente um jogo, não tem uma competição, dá para a criança brincar sozinha, mas é mais um recurso para você brincar junto com a criança, para você ensinar, né, para a criança a usar essas pistas, a pista da tabela numérica, de contar sempre a partir do 1 para encontrar o número que ela quer, de ajustar a contagem, tanto a recitação numérica, né, a sequência correta, como a contagem termo a termo, e depois, lógico, a questão de somar, que para as crianças pequenas ainda vai ser mais uma questão de contagem, mais uma oportunidade de contar, tá? E para as crianças maiorzinhas, né, que já estabilizaram algumas dessas questões, vai ser também já uma questão de representar da forma mais convencional, vamos dizer assim, usando os símbolos matemáticos do mais e do igual. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Eu faz muito tempo que queria fazer esse joguinho, não tinha pensado ainda uma forma interessante o suficiente que me agradasse, mas aí eu pensei no robozinho de somar, acho que ficou bem legal. Ele é bem resistente, tá? Dificilmente vai conseguir, a criança vai conseguir destruir, até porque é uma coisa bem legal para ela usar, então vai durar, né? A criança mesmo ajuda a cuidar. Ele é bem reforçado, tá? Então não tem perigo de sair nada aqui. Ele é feito de uma forma, né, para ser mais reforçado, mas também para ficar lúdico, ficar bonitinho, ficar interessante para a criança, assim como os pomponzinhos, né? São cores fortes, cores vibrantes, enfim, redondinho, tudo que é redondinho chama mais atenção. Eu tenho certeza que as crianças vão gostar e que vai ajudá-las a estabilizar essas questões de contagem, de soma, de contagem termo a termo, de recitação numérica, de representação numérica, né, de grafia dos números. Então, eu acho que ficou bem completo, bem cheio de recursos para vocês poderem utilizar com qualquer criança, mas especialmente com as crianças que ainda tenham alguma dificuldade nessas questões ou que ainda estejam construindo essas questões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o robô de somar.